Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre erros mais comuns na hora de você personalizar um azulejo. A gente tem esse azulejo aqui personalizado, com a borda perfeita, a sublimação perfeita, então a gente vai passar aqui algumas dicas para você ter de fato, essa perfeição na hora de você personalizar o azulejo, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, para você ter sucesso na sublimação do azulejo, procure azulejo importado. A diferença do azulejo nacional para o importado é algo assim absurdamente superior ao importado. Nem se compara em termos de qualidade, ok? O azulejo importado ele é produzido de uma forma industrial. O azulejo nacional é feito de uma forma muito manual. Então, você vai ter, por exemplo, você olha aqui esse azulejo, você praticamente não acha falhas, partículas de poeira, são pouquíssimas, é muito pouco. Vai ter, não é 100% perfeito, mas em relação a um azulejo nacional, que você pega, ele parece um rosto de um adolescente, todo cheio de espinha, porque é tudo cheio de partícula de poeira. Por quê? Porque o azulejo nacional ele é resinado e é colocado para secar no relento, né? Então vai caindo poeira naquele ambiente e vai se alojando na resina. O azulejo importado ele entra numa máquina com um controle de qualidade do ar e ele é seco em um forno. Então você tem aqui uma durabilidade muito maior, a chance de descascar é muito menor, tá? E a perfeição da qualidade da resina é muito superior, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na hora de você personalizar o azulejo, note que os azulejos eles vão ter essas bordas boleadas, tá vendo? Note que aqui nessa personalização ficou perfeita a borda. Como eu consigo dar essa perfeição no azulejo? É batendo ele invertido. Então, para isso, ó, eu vou precisar de uma base que tenha silicone. Por quê? Porque eu vou colocar a arte virada para cima, venho com o azulejo e vou dar pressão alta. Para quê? Para quando a máquina pressionar, ele enterrar, do jeito que está enterrando aqui, ó, no silicone. Então, quando ele enterrar no silicone, o que é que vai acontecer com o papel? Ele vai dobrar, ele vai pegar e conseguir personalizar as bordas que estão boleadas. E ele fica perfeito, ok? Terceiro ponto, usar aqui, logicamente, uma impressão com papel resinado de qualidade. Por quê? Porque o azulejo te permite uma impressão em altíssima resolução. Se você tiver uma impressão Full HD, uma qualidade de 4K, você vai conseguir estampar aqui, porque a superfície permite. Então, para você conseguir essa qualidade de imagem, é importante que você tenha um bom papel e uma boa tinta com um bom perfil de cor, para poder esse papel transferir essa tinta de qualidade para cá. E aí a gente conseguir ter essa qualidade de impressão na imagem. Então não adianta eu ter um excelente azulejo se eu estou usando um papel vagabundo, tá? Aqui a gente usa dois tipos de papéis. Papel da Fortuna, que é o Sublifast, e o papel Ravi Fundo Azul. Dá para usar os dois, vai ter uma qualidade excelente, tá? O Sublifast ele é superior, por quê? Porque no Sublifast ele não tem o problema daqueles marcas de rolete, né? A gente tem vídeos, depois você procura aí no canal, bota lá Fortuna papel Sublifast, vai ter um monte de vídeo explicando a diferença entre um e outro. Em termos de qualidade da imagem, não tem diferença, os dois vão ter a mesma qualidade. A única diferença é que o Sublifast permite que você consiga imprimir numa impressora Epson com velocidade sem ter problema de marca de rolete, ok? Então, basicamente é isso, ó. Usar um azulejo importado de qualidade, ter uma máquina que tenha uma base de silicone, bater ele invertido, ok? Bater ele invertido, Alan, demora mais? Demora. Aqui eu vou bater uma média aí de uns 300 segundos, 200 graus, ok? Se eu fosse bater assim, seria 180 segundos. Porém, assim, eu corro o risco de dar falha. Assim, eu vou bater 100 azulejos e os 100 vão sair perfeitos. Assim, eu começo a jogar meio que numa loteria. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, ok? Outra coisa que eu esqueci de falar em relação ao azulejo importado, não é só a qualidade, é a resistência à pressão. Por quê? A gente chama isso aqui de azulejo, mas na verdade o importado ele é uma placa cerâmica para sublimação. A gente chama de azulejo porque a forma mais comum, é o nome comercial que é tratado no mercado. Porque se eu botar placa cerâmica para sublimação, você não vai saber nem o que é. Mas isso aqui é uma placa cerâmica para sublimação. Foi projetada, fabricada para vir para cá, receber a imagem. Então, ela é muito mais resistente à pressão.
da máquina. Então você vai ter problemas de quebra muito raramente. Normalmente acontece a quebra quando? Quando a sua base estiver empenada. Se você tiver uma base dessa de silicone que não empena com o tempo, meu amigo, vai ser difícil você conseguir quebrar um azulejo desse. Então é muito difícil quebrar um azulejo desse se você tem uma base em silicone. Vai acontecer quando você tem bases que estão irregulares. Aí vai ter diferença de pressão e o azulejo vai partir. Mas azulejo importado, ele é extremamente mais resistente do que o azulejo nacional. E para finalizar o vídeo, evite sempre bater mais de um azulejo de uma única vez. Sempre bata um único azulejo por vez. Alan, demora mais? Demora, mas você não tem o risco de dar problema na personalização. Se for um azulejo muito pequeno, dá para você ter um espaço entre um e outro e conseguir personalizar. Se for azulejo grande, por exemplo, bater 2 desse, aqui nem dá por conta do espaço, mas vamos supor que desce. Você tem muito pouco espaço entre um e outro. Pode ser que um azulejo esteja mais grosso do que o outro e esse que está mais grosso vai ficar perfeito. O que está mais fino vai dar falha e aí você perde o azulejo. Então evite bater 2 azulejos numa única batida. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Lembrando que a gente vende aqui toda a linha de azulejos, tem diversos tamanhos. Tem de plaquinha 5x5 até azulejo 20x30. Tá? São de excelente qualidade, todos eles importados. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 81 3226 5555. Forte abraço, até a próxima.